Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a graça e o favor de Deus esteja repousado sobre a vida de cada um de vocês. Vamos continuar um pouquinho mais do nosso aprendizado com Sansão e sua família. Aqui pro versículo 15 e 16 relata um pouco mais dessa história. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a obedecer, porque aqui está todos os ensinamentos que o Senhor tem para nós no nosso dia a dia, para que nós tenhamos, para que nós vivamos sobre um fundamento, e o fundamento que o Senhor quer que nós vivamos é a sua palavra. Então, quando nós pegamos as escrituras e nós lemos, nós tiramos daqui todo o alimento e o fundamento necessário para o nosso viver diário. E a história de Sansão, ela tem um grande fundamento. Então, aqui em Juízes, né, capítulo 13 em diante, até o 17, 18, fala um pouco da história de Sansão. Nós vamos falar um pouquinho desse momento que ele viveu aqui no capítulo 16 e 17. Sansão acaba de sair de um casamento frustrado. Eu disse que o que acontece? Nós vamos pecando de pouquinho, e foi o que Sansão fez. Sansão foi quebrando um voto, quebrando outro voto, até chegar no voto, quebrar o último, que seria o último voto da vida dele, aonde ele perde todo o poder e a unção de Deus que ele tinha. Quando nós vivemos uma vida observando o mundo e permitindo que o mundo adentre em nossos corações, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós não vamos percebendo. Aos poucos o mundo vai entrando, aos poucos a vida vai perdendo todo o sentido, todo o princípio, e a gente vai se envolvendo da forma que a gente não percebe que Deus se retirou do nosso lar. Isso aconteceu com Sansão. Assim que Sansão saiu daquele casamento frustrado, porque nem houve casamento, né? Houve um casamento, mas não houve consumação do casamento. Sansão sai e vai se deitar com uma prostituta. Ali ele passa um tempo onde os filisteus os observam e começa a planejar a sua morte. A partir daquele momento, Sansão se interessa por uma mulher, a Dalila. Dalila, ela envolve Sansão de uma forma que ele fica enlouquecido por ela. E os príncipes dos filisteus, os chefes, os governantes, os chefões, planejam então matar Sansão. E eles então persuadem Dalila: nós vamos te dar dinheiro e você descobre para nós qual é a força de Sansão. Sansão se envolve com aquela mulher e percebe que nesse capítulo ele sai da sua terra, vai se deitar com uma prostituta e ele não volta mais para casa. Sansão fica ali, envolvido com mulheres, dormindo com mulheres, e Dalila começa de uma forma muito perspicaz e muito persuasiva, persuadir Sansão a descobrir qual era o poder, qual era a força, em que consistia a força de Sansão. Então ela, dia após dia, ela persuade Sansão, perguntando, ela irrita, ela incomoda Sansão. E tudo que ele falava, e ele mentiu para ela várias vezes, e tudo que ele falava, ela ia lá e tentava. E não era, até que um dia a palavra fala assim, que Sansão, e sucedeu-se que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Nesse momento, Sansão não suporta a pressão e ele conta para ela aonde consistia a sua força. Ele conta que ele era nazireu de Deus e todo nazireu não pode rapar a cabeça. Então ela chama os filisteus e armam ali uma cilada para Sansão. E quando ela avisa Sansão, porque ela era sábia, ela não falava que era ela que estava fazendo aquilo. Quando ela avisa para Sansão que os filisteus estão vindo, ele não percebe que o Espírito de Deus não habitava mais nele. E quando chegam esses homens, eles amarram Sansão e eles arrancam os olhos de Sansão. Sansão, o nome Sansão significa luz, fogo. E Sansão perde o que ele tinha de mais precioso. Presta atenção.
como a gente vive isso diariamente na nossa vida. Como a gente vai permitindo que o pecado vai nos envolvendo e a gente começa então a fazer as nossas vontades, cumprir com os nossos prazeres e nossos desejos, e o pecado ele vai nos envolvendo a ponto que a gente não percebe, enquanto a unção e o poder de Deus saiu de nossas vidas. Quando eles arrancam os olhos de Sansão, eles estão arrancando todo o fundamento, toda a base, toda a visão que aquele homem tinha. Sansão perdeu a visão, perdeu o foco, perdeu o propósito, porque ele começou a viver fazendo a sua vontade. Ele achou que ele tinha o poder de Deus e que o poder de Deus não seria tirado dele. Mas ele se deixou levar e ele não suportou a pressão da vida, a pressão do tempo. Ei, presta atenção. Será que você é esse tipo de mulher que pressiona tanto o seu marido dentro do seu lar, que cobra, que enche tanto o saco, que fala tanto na cabeça e não percebe que está gerando sobre a sua casa, sobre o sacerdote da sua casa uma pressão? Ou você é a pessoa que não está suportando a pressão que o mundo, a sociedade tem infligido sobre você? Se a minha e a sua vida estiver pautada em princípios, se a minha e a sua vida estiver pautada na vontade de Deus e na palavra que Ele liberou sobre nós, não tem como a gente cair. Se todos os dias nós observarmos as Escrituras e vivermos baseado naquilo que Deus tem nos ensinado, não tem como cair. Quando eu vivo pela minha carne, quando eu vivo pela minha natureza, eu sou engodado pelo pecado, eu sou envolvido pelo pecado. E eu vou vivendo sem perceber. Então que nós possamos aprender com toda essa história, com Sansão, a como não fazer, a como não viver um chamado. Ele tinha um chamado. Seus pais receberam um anjo e acreditaram no seu chamado. Ele foi um homem que não obedeceu aos seus pais. Ele obedeceu às suas vontades, à sua carne. Então, que nós possamos aprender e viver assim, com o coração entregue à palavra e os princípios do Senhor. Que nós vivamos como o pai e a mãe de Sansão viveu, e não 100% como Sansão viveu. Que Deus abençoe as nossas vidas.